Lucas no capítulo 15, versículo 3. Então Jesus dar uma parábola. Jesus contava parábolas. Ele disse porque ele contava parábolas. Se eu não disse, Jesus assim: eu tenho que contar parábolas, porque se eu falar de verdade como é que é o reino dos céus, você não terá competência nem capacidade de entender. Então Jesus contava essas historinhas, essas parábolas, para facilitar o nosso entendimento acerca do que é o reino dos céus para nós. Por isso contou parábolas. Versículo 4: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca das que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos. Então, de arrependimento. Eu quero ver terça-feira como é que os líderes vão pregar isso, porque não tem esboço. Deus vai falar agora aqui. Escute uma coisa: uma igreja de liderança é uma igreja cuja liderança, ela tem o coração de ovelha. Uma igreja a qual é abençoada é uma igreja a qual seus líderes têm um coração de ovelha. Escute uma coisa: Jesus deu exemplo, ele disse que nós devemos fazer discípulos. Mas sabe de uma coisa? Jesus, apesar de ser Deus, apesar de ser filho, Jesus, ele sempre foi ovelha. Ele sempre foi ovelha. Porque a ovelha é aquela que é guiada pelo seu pastor, é aquela que obedece o chamado e a direção do seu pastor. E qual foi o momento em que Jesus mais foi ovelha? Lá na cruz. Porque quando ele estava no Getsemane, ele vai dizer assim: pai, o negócio vai ser difícil, vai ser pesado, a coisa está feia, eu estou vendo que vai ser muita dor, muito sangue, muito lamento. Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas mesmo nessa condição, ele vai dizer assim: mas seja feita a tua vontade e não a minha. Ovelha é aquele que obedece o seu pastor. Escute uma coisa. E aí, quando a gente fala nessa questão de pastor, eu quero que você preste atenção em uma coisa. Volte no versículo 3 para mim. Versículo 3. Isso. Essa parábola, olha o 4. Essa parábola, ela é sobre ovelha, sim ou não? Sim, ela é sobre ovelha, mas ela nunca foi sobre pastor. Jesus está contando essa parábola e ele vai dizer assim: certo homem, um homem que tem 100 ovelhas. Aí eu e você vamos deduzir uma coisa: ele é pastor. Mas nós que estamos deduzindo. Mas Jesus nunca disse isso. Ou seja, o que Jesus está deixando claro é uma coisa. Primeiro que, quando Jesus está contando essa parábola, ele está contando essa parábola para os pastores? Não, ele está contando essa parábola para a gente como eu e você. E por que Jesus está usando essa palavra homem e não usou pastor? Ele podia dizer, certo pastor tinha 100 ovelhas. Podia sim ou não? Podia. Mas ele usou homem, porque ele quer dizer, aquilo que eu estou falando serve para você. Porque alguém podia dizer, não, essa palavra é só para pastor, não é para mim. Olha para o irmão que está ao teu lado, diga para ele, essa palavra é para você. O que Jesus está querendo dizer aqui é que o chamado para conduzir, para liderar, Jesus nunca chamou pastores, Jesus nunca excluiu pessoas, Jesus nunca selecionou, você pode, não, ele disse assim, certo homem, esse homem sem identidade, sem nome, esse homem que não sabemos quem é, ele liderava.
E a gente acha muitas vezes que para liderar, para estar à frente, eu preciso ter um nome, eu preciso ter uma credencial, um crachá, eu preciso ter um cargo de pastor, de bispo, de diácono, de apóstolo. Você não precisa ser nada disso. Você só precisa ser você mesmo e entender que você tem um chamado. Quem está entendendo isso, diga amém. Porque muitas vezes a gente está aí, está capá. Crente pá, sabe como que é o crente pá? Não, essa palavra é para quem está no altar. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Porque muitas vezes você se sente assim, eu não tenho identidade, eu não tenho cargo, eu não tenho posição. Mas o Senhor está dizendo, é para você. Esse homem, ele tem 100 ovelhas. Ele não é pastor, mas ele está liderando. Ele não é pastor, mas ele está à frente. E a Bíblia diz que ele tem 100 e ele perde uma. Agora vamos falar de qualidades desse homem. Porque assim, beleza então, vamos embora. Catuca o irmão que está do teu lado e diga para ele, o chamado é para você. Diga para ele, o chamado é para você. Porque aqui Jesus está dizendo, todos nós podemos ser. Todos nós aqui podemos ser um líder. Nossa, bispo, mas é você. Que talvez não apareça tanto, que talvez não seja tão reconhecido, tão visto, mas é você. É isso que ele está dizendo, certo homem. A única coisa que ele vai deixar bem claro são o quê? As qualidades para ser um líder. Quais são as qualidades para ser um líder? Olha aí, os formandos estão anotando aí. Quais são as qualidades? E você que já formou também. Tá? Quais são as qualidades para ser um líder? Primeiro, ele percebeu que faltava uma. Hoje aqui nós estamos desconstruindo aquela, né? Eram 100 ovelhas, o pastor amado. Não, ele não é pastor. Quando você cantar essa canção agora, você vai lembrar. Não, ele não é pastor. Ele é um homem, uma pessoa como eu e você que está cuidando. Então você também pode cuidar. E a única questão é que esse homem é cuidadoso. É que ele prestou atenção que faltava uma. Porque perceber que faltava uma no meio de 100 não é tão simples assim. Fácil, 2, 3, 100, não, pensa. Talvez fosse bastante difícil para ele contar essas 100 ovelhas. Mas ele contou. Mas ele percebeu. Sabe, o que Deus espera de mim, de você, nessa liderança, nesse cuidado. Porque o cuidar de pessoas não é um ministério que Deus dá para o bispo, para a bispa, para o pastor, o evangelista. Não, é um ministério que Deus dá a cada um de nós, para mim e para você. E a única coisa que Deus mais quer, a qualidade que Deus quer que se manifeste na minha e na tua vida, é o cuidado, é o zelo, é a atenção. Tem uma cadeira talvez vazia aí do teu lado. E talvez nessa noite aqui, você está sentindo falta de alguém. Se você der aí um giro e olhar, você vai perceber que talvez falte alguém. E falta alguém. Nós estamos numa quantidade legal de pessoas. Que bom, muita gente aqui. Mas falta alguém. Talvez falte alguém da sua família. Alguém que você conhece, alguém que sempre está do teu lado e que hoje... E muitas vezes, mas tem outras pessoas. Não, mas aquela é importante. Aquela faz falta. Não é a mesma coisa sem ela. Eu preciso dela. O versículo 7 vai dizer assim que ele... põe o versículo 7 para mim, por favor. Digo a vocês que assim haverá alegria no céu por um pecador, mais do que 99. As outras 99 estavam salvas, sim ou não? Estava. Mas uma estava perdida. Mas é só uma, tem 99. E às vezes esse é o nosso pensamento, a nossa ideia. E Jesus está dizendo, quem tem esse coração de ovelha, esse coração de líder, de pastor, e isso não é um título, não é um cargo, isso é algo que tem que estar dentro de mim. Eu vou me preocupar por aquele
que não está aqui. Mas não basta só eu me preocupar. Eu preciso ter uma atitude, um comportamento de quem vai fazer algo por causa desta falta. Quem está entendendo isso essa noite, diga amém. Sabe o que eu mais ouço muitas vezes? Ô bispo, precisa ver, porque tal pessoa não está vindo para a igreja. Pode ver que a maioria de vocês, pelo menos uma vez por semana, recebe uma mensagem minha, sim ou não? Recebe. Recebe. Estávamos só te esperando, viu? Aleluia, querida. Pelo menos uma vez por semana você recebe uma mensagem minha. Quem não recebe, levanta a mão. Quem não recebe uma vez por semana uma mensagem minha, deixa eu ver. Ah, então precisa receber. Cadê o pessoal da consolidação? Pessoal da consolidação, aqui ó, levanta a mão quem não recebe, deixa eu ver. Uma vez por semana. Chama o pessoal aí para mim, Jane. Corre. Esse pessoal, levanta a mão de novo. Esse pessoal que não recebe uma mensagem minha, eu quero no final do culto o telefone de todos eles, porque está em falta. Tá? Isso, viu aí quem levantou a mão? Pronto. Não pode. Quer ver? Quem recebe uma mensagem minha uma vez por semana? Levanta a mão. Aí ó. Não pode ser. Quem não recebe tem que receber. Não está recebendo a minha oração? Está faltando alguma coisa? Essa semana não oramos, né? Foi uma semana corrida, eu estou em falta com vocês, tá? Mas eu oro toda quinta-feira. Por todos. Por todos. Então assim, escute uma coisa, é cuidado. Eu costumo dizer, se você precisa de mim, às vezes as pessoas falam assim, bispo, sabe, eu passei por uma situação, mas eu não queria dar trabalho, porque o senhor já é tão corrido, você não sabe o quanto isso parte do meu coração, porque o que eu mais quero é poder estar do seu lado quando você mais precisar, e eu só não vou estar se você não me der essa oportunidade. Sim, é assim que funciona. Eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para pastorear você. E quando eu falo pastorear, não é o título, é ser esse homem, né, que vai estar, que se preciso for, vai colocar você nos ombros, porque escute uma coisa, tá? Ovelha, quantos aqui já viram uma ovelha? Então, irmão, pensa uma ovelha magrinha, no mínimo ela pesa uns 80, 90 quilos, tá? E a Bíblia diz que ele meteu nos ombros, hein? E ela estava longe. Carregar alguém de volta, trazer alguém de volta, sempre vai requerer esforço e dedicação nossa, tá? Vai suar a camisa. Não é mandar uma mensagem no WhatsApp, não. Ontem eu não te vi lá, hein? Não. É algo mais. Só para meter a ovelha nos ombros. Se tivesse ovelha aqui, eu queria ver aqui. Fazer um teste que quantos conseguia, tá? Porque pensa, o negócio deve ser, hein? Nossa. Os primeiros 10 metros vai que vai. E o primeiro quilômetro? Mas ele estava destinado a levar de volta. Talvez tenha alguém que Deus coloca no seu coração e que você tem que entender que precisa levar de volta. E presta atenção, tá? Às vezes a gente tem dificuldade de cuidar de um. Era um homem para 10 dezenas. Ai, bispo, olha os líderes aqui, ó. Bispo, na minha célula tem 7 pessoas e não sei o que eu faço, que é muita dificuldade. Irmão, esse homem cuidava de 100. Cuidava da maneira que devia cuidar. A gente está falando para você cuidar de 10. 10 está dando trabalho? Claro que está. Levanta a mão, qual líder que a sua célula não dá trabalho nenhum? Não precisa levantar. Lógico que dá. Se você está cuidando da maneira que tem que cuidar, dá trabalho.
Dá trabalho cuidar de ovelha. Sempre deu. Tem que cuidar, tem que proteger, tem que zelar, tem que alimentar, tem que dar água. Dá trabalho. Essa incumbência e essa responsabilidade é sua. E tem ovelha que come bastante, né? Então, tem ovelha que ela come muito. Tem que ficar alimentando direto. As ovelhas, a célula dos jovens. Meu Deus. A célula da salsicha, alguém já foi? Pode faltar tudo, só não falta nessa célula pão com salsicha. Olhe para o irmão que está do teu lado. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele: Deus te chamou. Você entende isso? Ele disse amém. Irmão, esse cara era antenado, era cuidadoso, ele estava ligado em tudo que está acontecendo. Às vezes o irmão está do meu lado e ele está precisando, e eu parece que eu estou viajando, eu estou não sei aonde, qualquer outro lugar. E às vezes eu me torno uma pessoa, mesmo estando na igreja, eu me torno uma pessoa insensível. Alguém está precisando de mim. Sempre tem alguém precisando de você. Basta que você se coloque à disposição. O problema é que a gente muitas vezes não se põe à disposição de ajudar. E a gente fica fechado por estender a mão, por abrir o coração. E aí, porque isso tem que partir de mim. Ah, mas a ovelha se perdeu, se desviou. Desviou. Ela se desviou. Ela foi para onde não era. Ela foi para o deserto. Foi. Agora está pagando preço. Não, vai lá, coloca no ombro, traz de volta. Essa é a parte que cabe a mim e a você. Guarda isso no teu coração. Não é o pastor, não é a bispa, não é o bispo. É certo homem, é certa mulher. Essa é uma responsabilidade nossa. A gente acabou de louvar, hein? Dai-me um coração igual ao teu. Aí Deus está falando assim: toma esse coração que ama, esse coração que vai atrás da ovelha ferida, machucada. Toma esse coração. Lucas 10 vai falar sobre aquele samaritano caído no caminho. E quando ele está caído no caminho, a Bíblia diz que o primeiro que vai passar é o sacerdote. Ele vai passar de longe. E o segundo, o levita. O terceiro vai parar. Aquele que não deveria, humanamente falando, o que parecia que não tinha nada a ver, é o que vai. Porque às vezes a gente acha que não tem nada a ver eu ganhar alguém para Jesus. Mas é tudo a ver. Porque nunca foi cargo. O sacerdote não foi lá, o levita não foi lá, e aquele que nada a ver foi. A Bíblia diz que quando a gente chegar no céu, a gente vai chegar lá e a gente vai ter uma coroa. Quem entende isso? Uma coroa. Se você não sabia, é isso. Cada um de nós vai ter uma coroa. E nessa coroa vão ter pedras. E essas pedras que vão ter na sua coroa, se você não crê no céu, mas é isso que vai acontecer, tá? Essas pedras que terão nessa coroa, elas vão significar as vidas, as almas que você trouxe e você ganhou para o reino dos céus. A pergunta que eu posso fazer hoje aqui para você é: como é que está a sua coroa? Porque vai ter gente que chega lá, o negócio vai estar feio, hein?
Já pensou, você chega lá com uma coroa com um dente só? Uma coroa banguela, né? O pior se alguém que estiver do lado tá com aquelas coroas assim, né? Nem cabe mais nada, o cara tá até arreado assim, carregando. Aí vem você. Sim, não estou inventando não. O Apocalipse vai falar sobre isso, tá? Bicho, você inventou isso aonde? Não, está na Bíblia, irmão. Quando chegar lá, vai ser dessa maneira. A gente precisa colocar pedras nessa coroa. Se eu falar assim e perguntar, esse ano, quantas almas você já ganhou para Jesus? E se eu falasse assim, levanta a mão, quem ganhou esse ano 10 almas para Jesus, levanta a mão. Se eu falar assim, levanta a mão, quem esse ano ganhou 5 almas para Jesus? Não precisa levantar a mão para não constranger. Mas se eu perguntasse agora, quem aqui ganhou uma alma para Jesus? Não precisa levantar a mão. Porque muitos de nós não vamos conseguir levantar a mão. O ano passou e a gente não ganhou ninguém. Ninguém. Nenhum. Mas você, escute uma coisa. Quantos aqui vão para o céu? Levanta a mão. Levanta a mão quem vai para o céu. Quem está achando que vai para outro lugar, não precisa levantar. Quem vai para o céu? Isso, baixa a mão. Se você vai para o céu, por que você não foi ainda? Meu Deus, aleluia. Eu não morri. Não, mas você não vai morrer, criatura. Você não vai morrer. Você só vai deixar esse corpo. Sim ou não? É. Você vai para a eternidade. Você não vai morrer. Agora, por que que você não foi para a eternidade ainda? Se você vai para o céu, está só esperando aí. Você não foi porque o Senhor tem um propósito na sua vida. E o fato de você estar aqui, não é estar aqui na resgate, é estar aqui nessa terra. É porque Deus tem um propósito. Qual é o propósito? Mateus 28. Ide por todo mundo e faça discípulos. Ide por todo mundo. E aquilo que você vive comigo, transfere isso que você vive comigo para a vida das pessoas. Não é falar você tem que ir para a igreja, não. Transfere isso para a vida das pessoas. Agora eu só consigo transferir algo para a vida de alguém se eu estiver vivendo. Por que que Jesus, antes de ser Deus, foi ovelha? Porque Ele queria que a gente tivesse o coração de ovelha. Um líder que não tem o coração de ovelha é um líder que não conhece a ovelha. Como é que eu vou conhecer alguém se eu não tenho esse coração? Então eu pedi para ter um coração igual ao do Senhor. O coração de Deus é um coração de ovelha. Então eu preciso. Há um propósito. Então que nesse ano de 2026 você coloque uma meta no teu coração. Começa com um. Eu vou ganhar alguém para Jesus. Porque com certeza dentro da sua casa talvez tenha esse um tá lá. E sabe de uma coisa? Se ele morrer hoje, ele vai para o inferno. Eu já vi situações de pessoas me chamarem para ir no velório. E eu sei a vida que a pessoa viveu. Aí a pessoa me chama. Muitas vezes quem me chama é crente, é cristão. Mas eu sei a vida que a pessoa levou. Ai, está no céu com o Senhor. Não está. Não está. Domingo aqui a gente falou sobre o inferno com os homens, sim ou não? Você estava lá? Ah, tá.
Eu falei para os homens que se eles não quiserem ir para o inferno, tem que entregar o cartão de crédito. Falei para os homens, se eles não estão fazendo, tem alguma coisa errada. Não falei? Falei, não falei, Ricardo? Não quer ir para o inferno, entrega o cartão de crédito para a mulher. Falei, se não quer ir para o inferno, paga o cabeleireiro. Não falei? Falei, gente, falei. É que eu tenho que falar isso escondido das mulheres. Eu não posso falar com as mulheres, irmão. Tem que ser escondido, né? É só para nós, porque... Então os homens com medo do inferno estão dando o cartão de crédito para a mulher deles. Aí, Léo. É o Platinum sem limite, é aquele internacional. Escute. Então, porque talvez tenhamos pessoas da nossa família que se ela morrer, ela vai para o inferno. Não tem nenhuma chance dela ir para outro lugar. Irmão, ou a gente vai para o céu ou vai para o inferno. Está lá em Lucas, não tem outro lugar, querido. Não tem um lugarzinho, não tem como depois. Não, depois é tarde demais. Então está na hora da gente, sabe, investir todo o nosso esforço, sabe, para trazer essas pessoas para o lugar onde elas deveriam estar, no aprisco, na presença do Senhor, protegidas, guardadas e abençoadas. Então eu aconselho você a colocar nos seus propósitos. O ano vai virar e a gente faz aquele monte de meta lá. Eu prometo que esse ano vou emagrecer, vou fazer academia, tudo balela. Depois de um mês você não está fazendo mais nada. Eu prometo que esse ano vou emagrecer 5 quilos, 10 quilos. Esse ano vou fazer faculdade, que não sei o que, nada, tudo balela. Então muda isso aí. Em 2016, em 26, aliás, 2026, eu prometo que eu vou investir na minha família para Jesus. Eu não estou perguntando, mas ele não me ouve, ele não dá crédito, entra por um ouvido, sai pelo outro. Não estou falando nada disso. Estou falando que você vai investir como nunca investiu. O seu esforço, a sua dedicação, no intuito de trazer a sua família de volta para o lugar